Bom, pessoal, esse aqui é o último vídeo dedicado a estudar as ligações químicas. E a gente estuda o último tipo de ligação, que é a chamada ligação metálica. A ligação metálica, conforme o próprio nome diz, é a ligação entre metais. Então vamos pensar que a ligação covalente seria a ligação entre ametais, ou entre ametais com hidrogênio, sendo que o hidrogênio ali, né, que é um cara que não tem família, se comporta de um jeito completamente diferente dos outros, na ligação covalente se comporta como metal, como ametal. O hidrogênio na ligação covalente está se comportando como ametal. A ligação iônica é a ligação entre os ametais e os metais. Como os ametais ganham elétrons e os metais perdem, um fica negativo e o outro fica positivo e eles se atraem. E na ligação metálica? É uma ligação entre metais. E o que são metais? Elementos com baixa eletronegatividade. Se eles têm baixa eletronegatividade, eles têm uma grande tendência a dar elétrons. E é isso que acontece. Quando você junta um monte de metais, eles ficam com muitos elétrons soltos. Então vamos pensar aqui, por exemplo, numa coisa metálica na minha aliança. Uma aliança aqui de ouro, que também tem cobre e prata. Então, isso aqui é um exemplo de um monte de átomos de metais que estão juntos. Muito bem, o que eu quero que você pense comigo? Esses montes de átomos de metais juntos estão sendo representados aqui por essas bolas azuis, né? Essas bolas azuis são os átomos dos metais. Se eles perdem elétrons, você vai pensar comigo, eles não tendem a ficar positivos? Tendem, mas não ficam. Por quê? Porque tem tanto elétron solto que esses elétrons acabam preenchendo as ligações. É como se já perde de um e já recebe do outro. Já perde de um, já recebe de outro. Já perde de um, já recebe de outro. Então esses montes de átomos de metais estão envolvidos naquilo que a gente chama de um grande mar de elétrons. Tudo bem? Então os metais, eles são um monte de átomos com baixa eletronegatividade, que tem um monte de elétron solto aqui, né? Mas não chega a virar cátion. Não chega a virar cátion. Só que esses elétrons estão soltos aqui. Então é muito fácil, às vezes, você colocar esses elétrons para andar. Isso seria uma corrente elétrica, certo? Por isso que os metais tendem a conduzir muito bem corrente elétrica. O fato desses átomos também ficarem muito juntos faz com que os metais geralmente sejam duros, sejam rígidos, sejam sólidos. Com a exceção, eu quero que você se lembre, do mercúrio, que é o único metal líquido. Eu falei duros, não é verdade? Só que guarde como sólidos. Por quê? Porque alguns metais, embora sejam sólidos, são bem duros. E outros são sólidos, mas são moles, são molengas, né? Mas guarda da seguinte maneira. Os metais geralmente são sólidos, geralmente, com a exceção do mercúrio, que é um metal líquido. Os metais conduzem bem eletricidade. Alguns conduzem melhor, outros conduzem de uma maneira pior, mas todos conduzem eletricidade. E os metais estão, portanto, têm essas propriedades porque os átomos estão envolvidos num mar de elétrons. Pessoal, então a gente encerra aqui as nossas aulas sobre ligações químicas. Se você não entendeu alguma parte do vídeo, se você não compreendeu algum ponto, volta, anota, pergunte para mim, você que está vendo e não é meu aluno, pergunte para o seu professor, consulte o seu livro didático. Essas aulas não substituem o seu livro didático e não substituem o seu professor. Portanto, aproveite melhor a aula a partir desses vídeos, tá ok? Beijo para vocês, tchau!